Bem-vindos a mais um Chapéu do Press. No programa de hoje eu vou falar sobre a Júlia, a criminóloga do Giancarlo Berardi. Alguns números eu trouxe aqui, de certa forma um episódio especial. Um tempo atrás eu tinha comentado que a personagem, o título, ele é meio que meu ponto de... uma leitura de conforto. Eu não trago vídeo aqui porque eu acabo fazendo vídeo sobre tudo. E a Júlia é a personagem que eu acabo lendo para descansar. Ok, eu faço as resenhas porque depois eu publico no Mitológico, lá no Instagram do Mitológico. Mas para fazer vídeo, eu queria ter feito vídeo de cada edição, mas aí eram muitas. Depois eu fui deixando de lado e, enfim, acabei deixando. Eu faço vídeo sobre um monte de coisa e deixo a Júlia só para eu curtir um pouquinho de vez em quando. Bem, dessa vez eu acabei trazendo as edições 20 a 23 para falar tudo de uma baseada só, porque faz parte de uma iniciativa, principalmente do Jefferson, do Cangaceiro HQ, que ele chamou uma galera para fazer nesse mês de maio vídeos sobre a personagem, para tentar fomentar, para tentar jogar luz para uma personagem que é tão legal e que precisa cada vez mais de novos leitores. Bem, o Jefferson, só falando uma agenda aqui, o Jefferson fez sobre a Júlia Nova Série número 16, lá saiu no começo de maio. A Fernanda também falou sobre Júlia número 24, que é a história de amor, que vem logo depois dessas edições que eu estou comentando. O Carlos falou da Júlia Especial número 10. Eu estou falando sobre essa sequência. O Helder vai falar sobre Júlia 21, que eu vou comentar aqui também, mas sobre óticas diferentes. E tem o Clóvis também, que nesse momento não tinha colocado ainda qual era a edição que ele ia comentar, mas são 6 programas ao longo do mês de maio para falar sobre essa personagem, para fazer um vídeo comemorativo sobre a personagem. E bem, eu já tenho outros vídeos falando sobre ela, falando sobre o histórico, né, que a Júlia quando a Júlia foi criada, agora estou pegando de cabeça, mas o Giancarlo faz, acho que foi em 98, ele tem uma proposta um pouco diferente, que foi até vista com, será que vai dar certo? É uma protagonista, uma mulher que desvenda crimes, mas ela não é necessariamente da polícia, não é uma história de ação, embora possa ter ação. Ela fez o Giancarlo estudar, entrar numa faculdade para fazer criar histórias mais verossímeis. E na Itália ela já passou do número 300, então ela teve uma vida muito longeva, e era uma vida longeva meio que inesperada inicialmente. Bem, ela tem os crimes, tem sua arquirrival, e muito do texto, Giancarlo ele participa de toda a produção, dividindo o roteiro, ou às vezes ele fazendo o roteiro sozinho, mas muito da produção explora uma construção de personagem mesmo. A gente tem a interação dela com a família, as questões pessoais, psicológicas, e de relacionamento também, e todos eles de uma forma tão bem orquestrada, sabe? Existe um desenvolvimento tão gostoso da história que você lê cada uma delas de uma forma imersiva, completamente imersiva. Tão imersiva que às vezes pegar uma história atrás da outra é bastante pesado. Cada uma das edições tem mais do que 100 páginas normais, tem 130 páginas, então é uma história que tem um desenvolvimento maior. Até foi um pedido do Giancarlo para poder trabalhar essa questão de suspense sem precisar acabar de repente, como muitas vezes acontece, ou deixar para outra edição, o que leva ao leitor poder ler qualquer edição a qualquer momento e ter uma história completa. Se você lê a continuidade, né, lê todas as edições, você se aproxima mais da personagem, conhece os outros personagens, não só o protagonista, os antagonistas. Você se aproxima mais e sente um desenvolvimento. Mas também é possível, como eu disse, ler edições soltas completamente. Então vamos lá, olha só, trouxe do 20 ao 23, tem Chantagem do Passado, O Infiltrado, No Coração da Tormenta e A Grande Corrida. Todas elas, essa é meio que uma sequência que vai trabalhar bastante a questão mais pessoal.
da personagem. A Chantagem do Passado, ela é bastante emotiva porque ela começa da perspectiva, foi publicada em dezembro de 2016 na Itália e aqui no Brasil em junho de 2023. Ela pega a partir da perspectiva da limpeza da casa. A casa, né, no final do inverno, principalmente nos países nórdicos, o inverno que você fica restrito à sua residência por causa da neve e tal, e aí no final do inverno existe a primavera, o tempo de renovação e o tempo de limpar a casa, fazer uma grande limpeza. Isso inclui inclusive doar algumas coisas. E nessa ida à limpeza, né, existe uma volta ao passado, um reencontro com várias lembranças, com itens que são guardados, por exemplo, no sótão. E isso aqui vai provocar na Júlia uma certa nostalgia pela infância dela, uma infância onde ela perdeu os pais muito cedo, ela foi cuidada, né? Quem fez a educação dela foi a avó e o avô também, que morre em algum momento, mas ele era sempre muito distante, trabalhava com arqueologia. Então existe ao longo das histórias da Júlia a gente começa a entender como que isso foi criado. Nessa história específica, a Júlia encontra alguns documentos, uma foto da mãe, e ela sofre bastante por não ter lembrança do pai. Quem é o pai dela? Ela não consegue ver o rosto. Ao mesmo tempo, existem documentos que estão no meio dessa papelada, dessas coisas do passado que ela encontrou no sótão, que pode levar a crer que o pai dela tenha roubado um item do museu que ele trabalhava. E isso é um choque bastante grande para a Júlia, principalmente porque ela também trabalha com crimes, mas tentando desvendar e evitar que os crimes aconteçam. Em meio a isso, em meio a toda essa investigação pessoal, ocorre um atentado numa galeria de fotos, que é de uma amiga dela, inclusive, e os crimes, esse crime do passado, que a Júlia tenta desvendar, e esse crime do presente, de certa forma, começam a se mesclar, principalmente pela questão da fotografia, né? A fotografia como um documento, a fotografia como um registro. O que ela pode, o que ela quer dizer? Ela traz realmente todas as informações, ou às vezes são interpretações que a gente dá e reconstruções do passado. Bem interessante, esse é um exemplo de qual que é a temática que a Júlia consegue desenvolver nas suas tramas. Então é uma história bastante emotiva, que mexe bastante com a personagem. Em geral ela tenta desvendar esses casos, fazendo perfis, né, dos criminosos a partir dos crimes que foram cometidos e tal, mas nesse caso específico a chantagem do passado vai envolver ela pessoalmente, e isso acaba prejudicando, atrapalhando o desenvolvimento. Depois a gente vai para o Infiltrado. A primeira história ela é do Berardi com Luciano Calça e Luigi Pitaluga nos desenhos. Essa aqui, Lorenzo Calça, está junto com o Berardi, e o Francesco Bonanno, que faz a arte. Nesse caso, mais uma vez, a questão familiar ela está envolvida, mas de uma forma menos pesada. A Júlia está querendo fazer uma grande festa para a avó dela, que está com mais de 80 anos. A avó dela vive porque ela quer num asilo. Ela quis ir para esse asilo para viver com pessoas da idade dela e para deixar a Júlia ter a sua vida sem ninguém se intrometer nela. Mas a trama principal, na verdade, é sobre um policial infiltrado que aparece morto nas docas, né? Cena clássica de filmes de investigação. E aí a gente vai tentar investigar, tentar entender quem está por trás disso, por que se o ex-policial ele foi descoberto,
ou se ele não foi descoberto, quem que matou, quem que não matou. A Júlia, inclusive, nesse caso, é uma das vezes que ela que é diferente, que eu não lembro de ter visto antes. Também não li todas os 200 e tantos números da Júlia, mas ela se disfarça. Então ela vira uma agente infiltrada para tentar entender o que aconteceu com o policial infiltrado. Bem, eu vou me repetir, mas mais uma aventura interessante. Todas as aventuras existe essa tensão do que vai acontecer, dos perigos que a personagem acaba tomando. Continuando, basicamente o que a gente tem normalmente na Júlia são investigações. Ocorre um crime, um assassinato, um roubo ou alguma coisa assim, e aí a Júlia é chamada pela polícia ou de alguma forma ela se envolve mais pessoalmente. Mas em geral são crimes que ela vai desenvolver, crimes que ocorrem no início e que ela vai desenvolver ao longo da trama. Mas Coração da Tormenta, que tem o Lourenço Causa com Roberto Zaghi. Roberto Zaghi faz os desenhos. A Júlia ela é chamada pela polícia para acompanhar o transporte de um prisioneiro que cometeu um crime em outra cidade, foi preso em Garden City, que é a cidade deles, mas no meio das... eu estou mostrando justamente, essa é a estrada que ela vai tomar, tá? Chama Coração da Tormenta, tem uma nevasca enorme, e aí ocorre um acidente, e a Júlia acaba sobrevivendo, né? Claro, ela é a protagonista, mas ela sobrevive junto com o Alan Webb, que é o delegado, não é um delegado, é um dos policiais amigos dela, que tem um cargo alto em Garden City, que estava junto, e o prisioneiro. Então os três, aqui na capa, eles vão ter que sobreviver a essas montanhas geladas no meio da nevasca, né, e voltar para a estrada. Mas como que eles vão fazer isso? Olha só, essa aqui é a cena do acidente. O acidente vai aparecer só na página 40, mas é pesado, é bizarro o que acontece e uma morte acaba ocorrendo. No meio desse local, eles acabam encontrando outros perigos que vão fazer, no fim, vão forçar eles se unirem por bem ou por mal para tentar sobreviver. É um suspense de sobrevivência muito, muito impactante, muito bom. E para terminar essa série, que eu estou passando bem rápido, a gente tem A Grande Corrida com o Giancarlo Berardi, o Maurício Mantero e desenhos do Antônio Marinetti. Nesse caso, eu acho que existe, ao longo das histórias, ao longo dos 200, 300 números agora na Itália, como o Giancarlo ele faz todos os roteiros, ele acaba tendo recorrências, né, personagens que voltam e que, de certa forma, produzem grandes arcos que não são necessários ler todas as histórias, mas se você lê todas elas, você tem um desenvolvimento daquele personagem específico, e que cada personagem pode ter um direcionamento um pouco diferente. A Grande Corrida traz um carro elétrico que vem aparecendo nas revistas da Júlia desde o número 100 e pouquinho. Uma das características da Júlia é que ela tem um carro grandão, dos anos 60, é um Calhambeck dos anos 60, super chique, e que existe um dos personagens secundários, que é o cara que conserta o carro dela e tal, e ele fala que a Júlia não pode se desfazer do Morgan, que é esse Calhambeck. Eu vou falar Calhambeck, mas existe uma marca, e está bem aqui no início. Mas teve um determinado momento, ele só dá problema, a Júlia quis trocar, e aí o mecânico ofereceu para ela um carrinho elétrico. E esse carrinho elétrico tem inteligência artificial, chama Seven, e proporcionou algumas das histórias mais engraçadas da personagem dele, em histórias de viagem, por exemplo, envolvendo, obviamente, algum tipo de investigação e tal. E aqui, essa edição, ele retorna. Então tem uma certa leveza, não é uma investigação policial a princípio. Existe um crime que ocorre lá para a página 80, né, de 130 páginas, só na página 80 vai ocorrer um crime. Mas
todo o desenvolvimento, todo o plot da história inicial é que, bem, as questões climáticas elas estão atingindo o mundo inteiro, e aí existe uma organização que quer fazer uma corrida de carros elétricos só com mulheres pilotando esses carros, mas elas não são pilotas, elas são a Júlia, que é uma criminóloga, vai ter uma cineasta, vai ter uma artista, vai ter um monte de gente diferente que não é piloto de carro. E aí elas vão ter várias missões, a gente vai acompanhar essas missões, sejam missões de corrida, sejam missões de investigação. E aqui a gente é apresentado, de certa forma, e eu quero que essa personagem retorne, uma nêmese. Existe uma serial killer apaixonada pela Júlia, que a gente acompanha, de vez em quando ela aparece, e é uma antagonista violenta, né? Que traz perigo para a história. Existe uma certa... É uma velhinha inglesa que ela desvenda crimes para a Scotland Yard. São cerca de 22 crimes já que ela desvendou de uma forma mais... seguindo o que ela chama de lógica. E é bem engraçado, porque cria um antagonismo com a Júlia na forma de investigar e tal. E ela tem tanto a aparência como o tipo de desenvolvimento ligado à Agatha Christie. Então é bem interessante esse trabalho. Existe o crime é um crime interessante e de difícil resolução. Claro que o mistério não está no crime para o leitor, mas em ver como esse crime é desvendado pelos personagens. E aí a gente termina essa jornada. São 4 edições que eu quis comentar com vocês. A Mitos vem trazendo tanto o Nova Série, que a gente chama de Nova Série isso aqui, desde que virou o formato italiano, quanto as revistas originais no formato italiano, que ela acho que já está no número 35 mais ou menos, trazendo de blocos em blocos, né, de 5 em 5, e que precisa de leitores para se manter, para continuar, para ter uma longa vida. Tem outras séries, tem a Júlia quando jovem, tem graphic novel. Então, o que eu recomendo, lê qualquer edição, pesca uma dessas que a gente está mencionando. Eu vou deixar no descritivo do vídeo cada um dos vídeos que já foram ao ar, né, onde vocês possam assistir, seja no Instagram, seja no próprio YouTube, para conhecer também outras perspectivas, outras pessoas falando sobre a Júlia. O Jefferson é um dos mais apaixonados pela personagem e sempre comenta sobre ela. Eu tenho minhas resenhas, eu faço resenhas de todas as edições que eu lanço lá no Mitológicos, além de todas as revistas da Mitos que eu tenho contato. Eu faço resenha e publico umas duas resenhas por semana no Instagram do Mitológicos. Então lá vocês vão encontrar bastante coisa da Júlia também. Conheçam, é uma personagem bem divertida. Tem outros vídeos no meu canal que eu falo sobre outros períodos, outras revistas que já foram lançadas e que acho que vale a pena dar uma chance para a personagem. É isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, se não tiver apoiado pelo Facebook, me sigam no Instagram, no @pessoal, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o Instagram Mitológicos, onde eu faço resenhas sobre as revistas da Mitos, especificamente da Júlia, né? Agora, no mês de maio, eu estou eu fiz resenhas de todas essas histórias, estou colocando uma por semana, para mesclar com outros títulos e de uma forma mais debruçada, mais específica, falando um pouco melhor sobre a história, sobre a questão da arte e tal. Então me acompanhem lá também. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes. E tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, tem várias recomendações. Procure o Spotify, Correio, qualquer outro agregador de áudio. Eu vou ficando por aqui. É isso. Bom mês da Júlia que a gente tá fazendo, com todos lá, a Fernanda, o Jefferson, o Carlos e todo o pessoal. Vocês veem aqui a agenda, inclusive, desses lançamentos. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.